Olá, aqui Sérgio Mendes para mais uma edição do RIC Rural Podcast, aqui no canal do YouTube do RIC Rural e também no Spotify. No RIC Rural Podcast de hoje eu vou conversar com o engenheiro agrônomo Renato Watanabe, gerente executivo técnico da cooperativa Cocamar de Maringá e presidente do conselho gestor da Associação Rede ILPF. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente, falando aos ouvintes e telespectadores do RIC Rural Podcast. Oi, Sérgio, tudo bem? Como é que tá? Quanto tempo, né? Para a gente Pois sempre é. é um prazer falar de um assunto que a gente gosta tanto, que é a agricultura sustentável, tanto para vocês, mas também para todos os espectadores aí do RIC Rural, que é um público de qualidade que a gente acompanha há muito tempo, né? E sabe que é interessado também Obrigado. nesse tipo de assunto. Obrigado. Bom, mas antes da gente entrar, de fato, na integração lavoura, pecuária e floresta, que é o nosso assunto do RIC Rural Podcast de hoje, você chegou há pouco dos Estados Unidos, deu um giro por lá, foi na Farm Progress Show e também foi dar uma espiada, né, nas lavouras americanas. O USDA tem dado alguns números, ora fala que está tudo em ordem, e outra, agora mais recentemente, deu uma, entre aspas, desvalorizada nas condições das lavouras de lá. Isso procede, Renato? Você viu o que lá, hein? Bom, Sérgio, eu tive basicamente no estado de Illinois. Eu entrei no estado de Iowa, mas só na fronteira ali com o estado de Illinois, mas no estado de Illinois eu consegui ver bem como é que está o desenvolvimento das lavouras. Se a gente pensar na cultura do milho, assim, a produtividade está bem desenhada já e vai ser uma safra boa, não vai ser uma safra excepcional. Eles tiveram problemas de veranico no começo da safra de verão, uns 2 veranicos ali que atrapalharam um pouquinho, mas as lavouras estão bem, tá? Estão bem. Quando a gente olha para a soja, um pouquinho mais ao sul do estado, a gente viu que tem algumas áreas que as lavouras não estão bem formadas, tá? Precisa de uma ou duas chuvas para a gente definir a safra de soja ainda, tá? Mas as lavouras estão em boas condições. Então, na minha visão, olhando só o estado de Illinois, não vai ser uma super safra, mas não vai ser uma safra ruim não, tá? As lavouras estão de milho basicamente com potencial definido e de soja tendo mais uma ou duas chuvas aí. Claro que o que já teve uma má formação não tem muito como corrigir potencial, mas se tiver mais uma ou duas chuvas aí, a gente assegura o potencial que eles estão desenhando ali e a gente vai ter uma safra boa, não uma safra excepcional. Eu tive informações de pessoas que estavam com a gente no grupo, que a gente leva os cooperados ganhadores do prêmio de produtividade. E teve uma produtora que se juntou a nós que já passou ali pelo estado de Missouri. Ela me disse que ali sim ela via quebras de safra, principalmente no milho. Ela me relatou que via milhos requeimados, soja com bastante manchas, né, mostrando onde o solo está mais fraco, justamente acho que em função desse déficit hídrico que ocorreu. Então, ali eu particularmente não visitei, tá? Mas eu tive informações de pessoas que estiveram com a gente nesse tour e me relataram essas condições ali mais para o oeste dos Estados Unidos. Bom, tá bom. Se você testemunhou isso, está falado aqui para a gente. Mas o assunto nosso é a integração lavoura, pecuária e floresta e também a rede ILPF da qual você preside, que tem um panorama sobre essa importante tecnologia de produção sustentável, tão em voga e tão exigida hoje, principalmente do Brasil, né? Para o nosso telespectador que não é do agro, vou falar um pouco sobre o que é a associação da rede ILPF, que é formada e cofinanciada pelas empresas Bradesco, Cocamar, John Deere, Minerva Foods, Soesp, Suzano, Syngenta, Timac Agro e pela Embrapa. Ela teve início em 2012 com o objetivo de acelerar uma ampla adoção das tecnologias de integração lavoura, pecuária e floresta por produtores rurais como parte de um esforço visando a intensificação sustentável da agricultura brasileira. A rede LPF atualmente apoia uma rede com 16 unidades de referências tecnológicas, a URT, e 12 unidades de referência tecnológica de pesquisa, a URTP, distribuídas entre os biomas brasileiros e envolvendo a participação de 22 unidades de pesquisa da Embrapa. Então, vocês imaginam como é importante essa rede e como ela está amparada por tantas instituições de respeito e focada num objetivo nobre, principalmente.
E a gente vê, né, Renato, aí a questão da sustentabilidade, eu tirei aqui algumas manchetes, né? Mais boi, menos pasto e mais carne. Outro diz que em 8 anos o ILPF reduz a área de pasto degradado equivalente ao território do Reino Unido. Então você imagina só o tamanho disso. Manejo incorreto gera perdas no solo e encarece custos de produção. E o mais importante que a gente vê aqui é que dos cerca de 180 milhões de hectares de pastagens espalhados pelo país, pelo menos metade disso, ou seja, 90 milhões de hectares, estão degradada, com necessidade de reforma ou replantio, de acordo com a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E você está presidindo um grupo, né, Renato, de extrema importância para a gente fazer um aumento de produção de alimentos, que tanto a ONU pede, que estima, junto à sua FAO, a Agência de Fomento à Alimentação para o Mundo, e aí nós temos aí um tamanho desse de área degradada, né, em 180 milhões. Eu peguei uns números lá no site na página da rede, e lá dá conta de que a área total do Brasil tem 851,6 milhões de hectares. Desses, 17 milhões 430 mil hectares é destinado à ILPF. Renato, você tem aí uma gestão e um compromisso de mudar um pouco essa cara, né? E a gente passa não só pela vontade de vocês que compõem a rede, mas também do convencimento do produtor. Como é que está isso, hein? Sérgio, acho que esse é um esforço nacional, né, que a gente acompanha e ajuda e apoia, mas esse é o melhor discurso que hoje, mostrando que a gente pode aumentar a produção sem ter que desmatar nenhuma área, né? Se a gente pensar a área de produção de grãos, vou dar um exemplo de uma cultura soja, são 44 milhões de hectares e a gente tem 180 milhões de hectares de pastagens que cabem uma intensificação da produção. 100% dessa área é apta para a agricultura? Não. Mas se a gente pegar metade disso, a gente já consegue, com a integração lavoura-pecuária, com a intensificação da produção, triplicar o rebanho brasileiro e duplicar, com certeza, a nossa produção de grãos sem ter que desmatar nada, tá? Sem ter que desmatar nenhuma árvore. Então, essa é uma ferramenta que a integração e o fantástico dela, ela se adapta a qualquer tamanho de propriedade, em qualquer bioma, e para cada região a gente tem um modelo que a gente desenvolveu junto com a Embrapa, ou pelos órgãos de pesquisas regionais, como o IDR, né, aqui no Paraná, que permitem que a gente transforme pastos degradados, onde produz aí aquela média, a média nacional que a gente conhece, de 3 a 4 arrobas por hectare ano, e a gente pode produzir 60 sacos de soja, 9 a 10 arrobas por hectare dentro da mesma área. Então, isso significa mudança de renda para o produtor e significa também um impacto regional muito grande, porque onde entra a agricultura, a gente vem caminhão, vem silo, vem distribuidores de defensivos, então toda uma riqueza que é gerada na região e também que fica ali, que eu acho que é o fundamental. E acho que a gente vem avançando bastante com a integração lavoura-pecuária. A gente tem um nome novo para isso, né? Agricultura regenerativa. Eu adorei esse nome porque fica muito fácil do pessoal da cidade entender do que a gente está falando, né? E uma das grandes dificuldades do agro é que a gente tem uma capacidade fenomenal de falar para, né? De não ter essa conexão muito forte com a cidade, que eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar um pouquinho daqui para frente também, né? No E agora passado. eu abro um parênteses, viu, Renato, aí no que você está falando, porque essa é um desafio meu e da Rose, como RIC Rural, e também na Jovem Pan News, que nós estamos, né, com o Minuto Agronotícia e essas entrevistas que a gente faz, que é decodificar o que acontece dentro da porteira para o urbano, não deixando de lado o viés técnico, né, porque a gente compõe Uhum. um público muito grande, né, nós temos aí 1.200.000 pessoas que nos assistem por mês, né? Aqui no canal no YouTube temos 280 mil pessoas inscritas. Então, essa é a missão, porque você falou uma coisa muito certa. A gente se comunica, não só nós comunicadores, mas também os técnicos para o técnico e nós para a turma do agro. A gente tem que melhorar essa comunicação, fazer
essa linguagem para que a turma do urbano entenda melhor e não fique aí à mercê de informações, como teve recentemente do leite, aí umas inverdades Uhum. colocadas no ar aí nas redes sociais. Então, e você tocou um ponto, isso é muito importante, essa consciência, viu? Saber comunicar para quem não é do agro, né? Perfeito, Sérgio. E é por isso que eu admiro tanto o trabalho seu e da Rose, que a gente tem esse papel, né? Acho que a gente deixou de fazer isso com muita intensidade nos últimos 20 anos, 30 anos, e o que a gente passa hoje é reflexo disso, que as pessoas perderam uma conexão com a produção de alimentos, né? E ela não sabe a dor do produtor que está lá no campo, né? No sol, na chuva, lutando com todas as diversidades que a gente possa imaginar. E que no passado, ô Sérgio, a gente tinha um drive que norteava todas as ações, principalmente do Brasil, que assumiu esse papel de protagonismo na produção de alimentos, que era garantir segurança alimentar do mundo. Então, essa missão foi dada ao Brasil lá atrás, olhando que os países de clima temperado, como a cultura na época era mais avançada em produtividade, não iam ter condições de expandir as áreas. E a gente assumiu esse compromisso e 30 anos depois, com muita tecnologia, muita inovação, o Brasil é principal produtor e exportador das principais commodities agrícolas do mundo, né? Tanto como no setor de proteína vegetal, mas também avançando aí em proteína animal, já trazendo uma frente de industrialização que passa a ser cada vez mais importante. Mas agora, Sérgio, o mundo quer saber como que o alimento dele é produzido também, com que base ele é produzido, né? E aí, a integração lavoura-pecuária, como eu disse, é a consolidação de vários sistemas de produção, de várias melhorias que nós fomos fazendo aos poucos e a gente juntou no modelo que permite produzir mais e preservar ao mesmo tempo. E para o produtor, isso significa também aumento de produtividade, de rentabilidade, o que mantém a estrutura de pé e permite com que a gente avance. E várias políticas têm sido criadas para isso, né, para apoiar toda essa mudança, que eu acho que ainda ela precisa de avanço, né? A gente carece de amadurecer alguns sistemas de crédito, de zoneamento de risco agroclimático, eu posso falar um pouquinho disso também na sequência, mas já é um começo, né? Quando a gente olha, a principal preocupação do mundo hoje é saber como o alimento é produzido, em que bases e como isso está sendo feito. E aí, quando a gente traz isso para uma esfera nacional, a gente vê programas que foram apoiados muito, até antes da criação da rede LPF, pelos gestores da Assembleia, os grandes líderes aqui da rede, que puxaram essas conversas lá atrás, né? Que a gente precisava ter crédito adequado, com prazo condizente, para a gente fazer reforma de pastagens. E aí, em função dos acordos, dos compromissos que o Brasil foi assumindo com relação a carbono, surgiu planos setoriais como o ABC, que é um braço financeiro para ajudar os produtores nessa transformação. Ele ainda é pequeno, eu concordo pelo tamanho e pelo desafio que a gente tem no nosso território, mas é um começo e a gente briga para ter ampliação disso. Quando a gente falava, eu aprendi na faculdade que, por exemplo, milho tinha que ser cultivado sem plantas daninhas, sem nenhum tipo de competição. E hoje a gente fomenta milho consorciado com braquiária, porque a gente sabe que é possível fazer um manejo adequado para a gente evitar a competição dessas duas culturas, mas que o benefício a longo prazo de colocar matéria orgânica e cobertura do solo em um país tropical compensa ao longo do tempo qualquer tipo de déficit produtivo que eu possa ter numa estação, que isso me beneficia a soja que vem na sequência, né? Então, a gente olhar isso com um olhar 360 graus e lembrar que as propriedades e a agricultura, ela está mais a ver com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Claro, manter a rentabilidade é importante para a gente consolidar ano a ano, mas eu olho uma propriedade nos próximos 20, 30 anos, porque o produtor rural vê a propriedade na mão dos filhos dele daqui a pouco. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar e o solo é o principal patrimônio. Então, o zoneamento de riscos agroclimáticos é uma coisa que a gente vem conversando agora também e talvez vai mudar a forma de como a gente classifica os riscos, baseado, Sérgio, numa coisa que a gente está chamando de zona de manejo de solo. Então, quanto mais conservacionista eu for no solo, e aí a integração lavoura-pecuária é o ápice,
que a gente está chamando de nível de manejo aprimorado, nível 4, onde o produtor ter talvez, e aí as políticas públicas vêm atrás da pesquisa, uma bonificação no seguro rural para apoiar ele nessa transformação. E essa é uma visão que a gente está trabalhando aqui, e é uma visão que eu vejo também no mundo. Nessa visita que a gente fez agora nos Estados Unidos, a gente teve a oportunidade também de visitar um centro de pesquisa e um hub de inovação e uma propriedade no Canadá, em Montreal, na região de Montreal, província de Quebec. E a gente foi conversar com os pesquisadores, né? E para ver o que eles estão trabalhando hoje, vendo uma perspectiva de futuro. E olha as frentes de pesquisa que a gente estava discutindo lá com os pesquisadores de lá. Culturas de cobertura para serem semeadas após a cultura de verão. Então, se você tiver cobertura verde no solo após a colheita da safra de verão, o governo canadense já está pagando de 40 a 70 dólares por hectare para incentivar a adoção desse tipo de prática. E eles estavam pesquisando como eles podem fazer isso. Isso é coisa que na agricultura tropical, é claro que sempre a gente merece aprimorar, que a gente já resolveu faz 20 anos, que é o consórcio do milho com braquiária, que é sobre a semeadura de drone, né, com drone ou com outros equipamentos de semente em forrageiras, quando a soja está chegando perto da colheita, que é para a gente poder ter cobertura verde o ano inteiro. E aqui a gente pode utilizar para fazer pastejo ainda, né? Então isso não é só um serviço ambiental, isso é uma fonte numa nova fonte para o nosso produtor, uma segunda e uma terceira safra. E eles estão pesquisando lá como é que eles fazem isso, como é que eles estabelecem esses cultivos consorciados, em que momento. Isso está ligado a políticas públicas. O Canadá tem uma meta de aumentar de 3% para 4%, que é um baita, tá? Para clima temperado, o teor de matéria orgânica de 85% das áreas cultivadas do país. Isso quer dizer que eles estão olhando o crédito de carbono no solo também e vão achar uma forma de quantificar e valorizar isso no futuro também. Então, a gente vai para outros países e conversar com produtores para ver o que está acontecendo lá, e isso tem caminhado tudo nessa convergência de produzir e preservar, né? A gente, sim, nós somos utilizadores dos recursos naturais, mas nós estamos fazendo isso cada vez com mais compromisso de assegurar que os nossos filhos, as próximas gerações, também vão poder continuar fazendo uma agricultura rentável aqui na nossa região, e o mundo também está vendo isso, tá? Sim, até a gente é sempre é muito visado, né? O Brasil é muito visado pela potência que é na agricultura, na pecuária e no tamanho do seu território e nessa capacidade de aumentar ainda mais a produção sem ter que derrubar uma árvore, como você falou. Só que tem uma sacanagem aí, né, o Renato? O produtor, hoje, se for somar tudo de acordo com a Embrapa, se for somar tudo que tem de preservado, cobre 44 países da Europa, né? E não recebe um tostão. Você, lá nos Estados Unidos e no Canadá, você deve ter visto também, não existe área de preservação ambiental, mata ciliar, tem todo uma... Né, na Europa se vê muito isso, a pastagem chegando até perto dos rios, do Sena, do Reno, do Danúbio, né? E você não, e eles lá botando o dedo no nosso nariz aqui, exigindo, inclusive, a lei que vem aí a partir de 2024, né? Que se tiver algum produto que vai para lá e for configurado de área desmatada e não obedecem, eles não querem nem saber do nosso Código Florestal brasileiro. Se perceber que tem algum produto que chega lá de área desmatada, é recusado o produto. E o brasileiro, o produtor não recebe pela sua mata ciliar, pelos seus 20%. Essa política tem que ser implementada urgentemente, né? Você, como tem essa liderança frente a essa instituição, como é que está vendo isso? Tem avançado? A gente vai conseguir ter um dia de remuneração por serviços ambientais? O produtor vai receber o seu dinheirinho por não estar produzindo naquela área que ele está preservando e que o próprio urbano está se beneficiando daquilo? Exato. E a gente tem que conseguir dividir isso em duas frentes, né? A gente vê as informações de desmatamento na Amazônia, mas quem está fazendo aquilo é bandido, não são os produtores. E a gente Não, e tem que tem que ser conseguir penalizado, coibir. tem que ser Tem que ser fiscalizado, penalizado. né?
Tem que O ser. que a gente trabalha, assim, esse não são os produtores rurais que estão fazendo, tá? Então, acho que a primeira parte da discussão é essa. A segunda parte da discussão, Sérgio, é que a gente não pode deixar, e a gente assim, esse é um trabalho setorial que a rede faz, a Cocamar faz, eu vejo outras empresas também se organizando nesse sentido, que a gente não pode deixar com que isso se torne uma barreira. Questões comerciais sejam utilizadas, né, de alguma forma, pensando em duas frentes: barreiras sanitárias, que a gente já viu isso no passado também, né? E agora a gente está falando de barreiras ambientais. Essa questão da legislação do Farm to Forks lá da Europa, eu acho que isso tem que ser visto até a nível de OMC, porque talvez eles estão tirando a competitividade de outros países de uma maneira distorcida. E a gente tem que conseguir primeiro fazer com que os cidadãos brasileiros estejam engajados com a gente nessa visão de melhoria do sistema produtivo, para também conseguir contaminar outras regiões do mundo. E acho que nessa visão, né, de avanço, o que eu tenho para dizer é que a gente tem muito espaço ainda para consolidar um plantio direto com mais qualidade. A gente está olhando a redução ou o uso consciente agora dos defensivos cada vez mais. A gente está trazendo insumos biológicos para dentro da discussão. E eu vi uma reunião, eu participei de uma reunião onde o Head Global da Syngenta, que é um dos nossos parceiros da rede, falou que na visão da Syngenta, nos próximos 15 anos, 40% dos defensivos agrícolas vão ser de bases biológicas. Então, mostrando também essa preocupação que a gente tem com o meio ambiente. A gente está falando de redução de adubação nitrogenada e de novas fontes de nitrogênio, que também tem um apelo ambiental muito forte, porque hoje que a gente tem o nitrogênio que a gente usa vem do petróleo, e a gente tem o hidrogênio verde, né, sendo inserido, sendo estudado, que pode ser um grande substituto. E isso correlacionado com bactérias e fungos que podem ajudar a gente a fazer a fixação biológica do nitrogênio. Então, esse quebra-cabeça vai ser consolidado, acho que nos próximos anos, e com certeza a gente vai ter uma agricultura mais sustentável do que a gente tem hoje. E o que eu acredito, e o que só corroborando com o que você falou, é que a gente já tem uma agricultura sustentável quando a gente compara com os outros países. Quando a gente vai conversar com um produtor americano, onde o direito ao patrimônio é uma coisa que a Constituição, o patrimônio privado, a Constituição a Constituição americana protege. Se você falar com ele e falar o que eu faço dentro da minha propriedade que eu comprei, cara, quem fala o que acontece aqui sou eu. Então, ninguém vai na propriedade e vai falar que tem 20 metros, 30 metros, 100 metros de área de preservação permanente nas beiras dos córregos. Tem que existir porque é a propriedade minha, e quem vai decidir se isso acontece ou não sou eu. No Brasil, a terra tem uma função social também, né? E isso fez com que a gente avançasse para um código florestal que, na minha visão, não foi a melhor solução para os produtores e não foi a melhor solução para os ambientalistas. Mas a gente chegou no meio termo, que é um código exequível de ser implantado. E aí a gente tem 66% do nosso território protegido, e 25% dessas áreas estão sob proteção dos produtores. 25% dessa área preservada, intocada, está dentro das propriedades rurais. E o produtor, sim, tem custos para fazer isso. Porque imagina se você tem uma indústria que tem quatro linhas de produção, e alguém chega para falar para você, uma das linhas você vai ter que desligar em função do meio ambiente, você não vai receber nada por isso, e você vai ter que fazer a manutenção dessa máquina aí, tá? Se ela ficar desgastada, a gente vai vir aqui e a gente vai te punir por isso. Então, além do produtor rural ter que tirar isso do seu sistema de produção, da sua capacidade produtiva, ele tem que cuidar disso também. E eu acredito que a gente vai desenhar ferramentas para a gente poder valorizar o produtor por isso. Eu não vejo, tá? A gente está, através da Cocamar e a rede, a gente está tentando implementar aqui, desenvolver projetos de crédito de carbono em algumas vertentes, de carbono no solo, de boas práticas de produção. A gente também está com a Embrapa Soja desenvolvendo
assim como foi criado para carne, carbono neutro, ou carne baixo carbono, um protocolo também para soja, baixo carbono, porque quando a gente cai numa discussão ideológica, a gente tem que ter parâmetros técnicos, que eu acho que é isso que a gente, dessa forma, a gente consegue contrapor. Quando eles vêm falar, vocês estão produzindo e estão desmatando para isso, a gente contrapõe com dados, né, mostrando onde estão as nossas áreas de produção e quais as bases tecnológicas que a gente está utilizando para isso. A valorização, Sérgio, vai vir para o produtor numa forma de reconhecimento e, na minha visão, isso vai ser um dinheiro extra para o produtor, mas não pode desconfigurar aquilo que o produtor faz, que é produzir alimentos, tá? Vai ser um adicional, mas eu não vejo nenhum produtor ficando rico com pagamentos por serviços ambientais, porque senão a gente acaba até distorcendo a principal função da terra, que é a geração de alimentos. Tem que ser preservando o meio ambiente também, adotando as melhores práticas. E lembrando que a gente vai evoluindo, Sérgio, à luz do conhecimento que a gente tem. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando a gente estava colonizando o Paraná, por exemplo, eu vou voltar até um pouquinho mais, Maringá tem 78 anos, se não me engano, hoje. Quando a gente estava abrindo Maringá, a gente tinha um modelo de colonização pensando em propriedades de café, né? Então eram propriedades estreitas para uma família poder tocar, e ela tinha que ter acesso à água e acesso ao carreador. E era uma recomendação do Estado que desmatasse 100% das áreas, porque senão você perdia o direito de estar naquela área. Isso fazem o quê? 60 anos, 70 anos? E, à luz do conhecimento atual, a gente vê que essa decisão não foi a melhor possível. Mas, com o conhecimento que foi gerado nos últimos 70 anos, a gente consegue propor alternativas para o produto. A própria nação pediu para os produtores. E agora a gente tem que saber que precisa de um tempo para se adequar. E o melhor de tudo é que todas as práticas que a gente está falando, conservacionistas, que a gente vê no zoneamento de risco agroclimático, níveis de manejo, que a gente vê nos protocolos de carbono para valorização e pagamentos por serviços ambientais, que a gente vê sendo desenvolvido e fomentado pela Embrapa como num protocolo soja baixo carbono, todas elas levam no aumento de produtividade. E eu acho que é isso que vai fazer com que o produtor adote, tá? O pagamento por serviços ambientais vai ser a cerejinha do bolo. Vai ser a mesma coisa que a sociedade dizer para ele: muito obrigado pelas boas práticas que você adotou. Eu não espero que deixe isso ninguém rico, não, tá? Mas que seja uma forma de reconhecimento pelas boas práticas que a gente está adotando no campo. Eu acho que é justo, né? Isso não tem, porque às vezes o pessoal fica falando, o produtor polui o rio. Pô, vê lá o que é que a cada casa de uma cidade, o que faz com o seu frasco de detergente, com os seus frascos de produtos químicos que eles usam para limpeza. Vai, né, vai embora. Agora, nós, o produtor não, o produtor tem todo um critério de desova dos produtos que ele usa na propriedade, tem uma exigência, uma recomendação rigorosíssima, né? O Paraná é campeão disso em reciclagem de produto do campo, né? De embalagens vazias de produtos químicos. 99% é o índice, Sérgio. Só te interrompendo, tá? 99% das embalagens de defensivos agrícolas, ele tem uma política de logística reversa no conceito que agora também assim, é nomes novos para coisas que nós já fazemos. Agora o conceito é economia circular. Né? Então a gente já está... O agro sempre foi preocupado com os resíduos, porque os nossos resíduos normalmente geram riqueza num próximo segmento da cadeia de produção. E as embalagens é um grande exemplo disso. 99% das embalagens dos defensivos são retornados e são reutilizados. Eu não tenho certeza desse número para uma embalagem de refrigerante, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que a gente está no momento assim, o que eu tenho pensado, refletido bastante? Vamos compor, não adianta a gente falar, a cidade faz isso, o campo faz isso, não, o que a gente pode fazer junto, né? O que a gente pode, o que vocês, que a cidade tem de expectativa e onde a gente pode avançar? Porque senão a gente fica numa queda de braço onde ninguém faz nada. A gente fica, você faz fica isso, nós então e eles, né? Exato, e somos todos nós, somos todos brasileiros, né? Exatamente. A gente tem que ter orgulho de um setor que se profissionalizou
da forma que foi o setor agropecuário, que hoje é responsável por 33, 34% do PIB brasileiro, né? Então, a gente tem que ter orgulho que isso foi feito economizando grande parte do nosso território, porque a nossa produtividade mais que triplicou, né, nos últimos 15 anos. Se a gente olhar nos últimos 30, cara, isso foi multiplicado por 7 vezes. É, Então, tem uma preocupação e a gente fez isso tudo com base na ciência e nas informações que nós tínhamos 30 anos atrás. O bom disso tudo é que a gente tem muito espaço para melhorar, tanto em questões ambientais como em questões de produtividade. E é aqui que eu acho que é a agenda que a gente tem que criar de interlocução para a sociedade saber que nós mais do que ninguém estamos preocupados com isso, porque nós utilizamos no dia a dia os recursos naturais como insumos, e a gente tem uma preocupação de deixar tudo isso para os nossos filhos, para os nossos netos e para a próxima geração. com certeza. Agora, Renato, você falou aí dessa necessidade de se ampliar, né? A gente tem o dado de que 17,5 milhões de hectares tem algum tipo de consórcio de produção integrada, como a gente viu agora na informação do site da rede LPF. E a perspectiva de para chegar a 40 milhões até 2030. Eu te pergunto que políticas que estão sendo criadas para apoiar e para se chegar nessa meta de 40 milhões de hectares com área agricultável. Sérgio, a gente combinou 35 milhões de hectares de integração de meta, tá? Então, mas o desafio é importante mesmo, e a gente tem que avançar o máximo possível de qualquer forma. Mas é que se a gente não tem uma meta, a gente também não desenvolve ações para chegar na meta, e aí isso fica palavras ao vento, que é o que a gente não quer, tá? Bom, a rede teve um primeiro momento muito forte de transferência de tecnologia, tá? Então, a gente ficou por uns 8 anos fazendo basicamente isso. O nosso discurso era que a gente era uma turma do bem, que abria a gaveta da Embrapa e fazia com que as informações geradas em todo o centro de pesquisa chegassem até na mão do produtor rural para a gente poder fazer a utilização disso. E agora a gente continua fazendo esse apoio à pesquisa, a fomento e a transferência de tecnologia, mas a gente também tem desenvolvido projetos de captação de recurso para que a gente possa avançar. Então, a rede, nos últimos 2 anos, a gente captou recursos externos, tá? Do Reino Unido, da Alemanha, para aplicar em projetos direcionados principalmente para o bioma cerrado, que é o bioma que mais sofreu intervenção em consideração da agricultura. Foram mais ou menos 15 milhões de reais, além do recurso que as empresas aportam diretamente para a gente desenvolver projetos direcionados, tá? Então, essa é uma das frentes. Nós estamos envolvidos diretamente, aí eu falei um pouquinho disso, no zoneamento de risco agroclimático, porque isso desenrola em seguro e desenrola em crédito rural. Nós estamos participando de diversos comitês do Plano ABC, tanto a nível estadual como a nível federal, para a gente poder ter cada vez mais recursos com crédito adequado para isso. As empresas também têm as suas ações. Então, a Syngenta tem um programa que chama Reverte, que é justamente para a introdução de passagens degradadas, a conversão de passagens degradadas em ambientes de alta produtividade. A meta deles é 1 milhão de hectares, só da Syngenta. A gente tem a SOESP, enfim, a Suzano, a Timac também desenvolvendo tecnologias que se adaptem à integração lavoura-pecuária, porque lembrando, né, há 10 anos atrás era proibitivo a gente ter qualquer tipo de planta competindo com a produção de milho, com a produção de soja. A gente vem numa outra visão agora, de uma agricultura muito mais conservacionista e com muito mais diversidade. Então, tecnologias estão sendo desenvolvidas junto com a Embrapa para a gente poder fazer isso também. Então, é um conjunto de ações que é feito através da rede, e é feito também um esforço através das empresas que compõem a rede, porque para estar com a gente nessa jornada tem que acreditar que produzir e preservar é possível, né? Que estão sendo implementadas e adotadas a nível de campo para que a gente possa consolidar esse número em 2030, tá? E a gente tem um grande desafio, ele não é pequeno, mas eu acredito que ele é extremamente plausível de ser atingido
pensando que a rentabilidade dos produtores melhora com o aumento de produtividade através da adoção dessas tecnologias, mas que isso é uma jornada, como eu disse, que é uma maratona. Eu não faço hoje, eu tenho uma pequena resposta na próxima safra, mas isso é acumulativo dentro das propriedades. E o que eu vejo que são as propriedades que adotam a integração lavoura, pecuária, floresta, ao longo do tempo elas são muito mais resilientes, ou seja, quando eu tenho um problema de clima, eu tenho mais capacidade de infiltração e retenção de água no solo, eu tenho ajuda financeira, que ainda é pequena, que a gente precisa melhorar, juros mais adequados e prazo para quem adota boas práticas. Então, o sistema, as propriedades ficam mais resilientes ao longo do tempo, né? E a gente sabe que a história da agricultura, a gente tem que olhar nos últimos 10, 15, 20 anos. E as propriedades mais resilientes é as que ficam, né? As que não são resilientes, elas acabam sendo vendidas, elas acabam entrando outros produtores comprando. Então, isso que quando a gente junta todos esses mecanismos, quando a gente olha que as propriedades ficam mais resilientes ao longo do tempo, eu acredito que isso que vai fazer com que a gente tenha uma adoção cada vez maior de integração lavoura-pecuária-floresta dentro do nosso território, que batizada agora de agricultura regenerativa, que acho que tem muito mais conexão com a cidade. Quando eu falo agricultura regenerativa, na minha cabeça já vem várias coisas que trazem para uma agricultura de baixo carbono, uma agricultura preocupada com a conservação do solo, com o uso racional de defensivos agrícolas, com a introdução de defensivos biológicos, quando a gente começa a olhar mais a biologia do solo, entender qual que é a correlação das micorrizas, que são pequenos fungos que melhoram a capacidade das plantas absorverem nutrientes e água. Então a gente vai consolidando esse conhecimento e aprimorando, tá? Então eu acho que no futuro a gente vai ter uma agricultura ainda mais, eu falo ainda mais porque quando eu comparo a nossa agricultura com a agricultura de países temperados, eu já acho que a gente é bem melhor ambientalmente, mas a gente tem caminho de fazer uma agricultura ainda mais resiliente e ainda mais preocupada com o meio ambiente. Regenerativo. Regenerativo. Agora, aqui no site, para terminar o nosso papo, a gente tem aqui os estados que são líderes, né? Os 5 estados que são líderes em áreas com integração lavoura, pecuária e floresta. Então, só para dar uma ilustrada, integração lavoura e floresta é aquela área onde você planta, ora, grãos, depois você reforma a pastagem degradada, coloca grãos, depois você volta com o boi de novo, depois volta outro grão. Então a gente vai fazendo essa regeneração daquela área que por benefício do solo e tudo. Mas o Mato Grosso tem aí a liderança, né, com 3 milhões e 100, quase 3 milhões e 170 mil hectares. Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso com 2 milhões e 281 mil hectares. O Rio Grande do Sul com 2 milhões e 216 mil hectares. Minas Gerais com 1 milhão e quase 1 milhão e 600 mil hectares. Goiás e Distrito Federal com quase 1 milhão e meio de hectares com áreas com integração lavoura, pecuária e floresta. Ô, Renato, e o Paraná? Tá onde e quais os desafios que o Estado aqui tem com relação à integração lavoura-pecuária e floresta? Sérgio, se a gente pudesse dividir o Paraná... ali, né, Renato? Principalmente na região do Arenito, ali, né, Paranavaí, onde é o solo, Exato, entre exato. Eu aspas, ia mais justamente fraco, dividir a né? nossa... Uma vez um pesquisador falou para mim, Sérgio, não existe solo fraco, o solo hoje é mero suporte da planta. E isso eu vi lá em Israel, numa viagem que eu fui recentemente, a tecnologia aplicada na produção de alimentos no deserto, e confirmou o que o pesquisador falou para mim. Mas aqui dentro do nosso estado, como é que está o ILPF? Se a gente dividisse o estado do Paraná em 2 grandes macro-regiões, tem um pessoal trabalhando muito forte a integração lavoura-pecuária como uma opção de diversificação de inverno nas regiões frias. Então, em vez de plantar trigo, em vez de plantar aveia ou algum cereal de inverno, eu utilizo pastejo no inverno com essas próprias forrageiras. A gente tem trigo de dupla aptidão, que eu posso pastejar e dar um pouquinho de grão. Então essa é uma visão da região mais fria do estado. Na região que é o Camartá, que é a região noroeste do estado, onde predominam aí solos arenosos e um clima bem mais quente, bem mais desafiador do ponto de vista de produção de culturas anuais, a gente vem avançando com ferramentas, por exemplo, igual a irrigação,
né, que você citou aí. Só para você ter uma ideia, a gente tem um protocolo, é o terceiro ano que a gente está numa das fazendas experimentais da Cocamar, que fica na região de Paranavaí, cultivando soja no verão e fazendo uma rotação com pastagem no inverno. Ali é uma região muito difícil de produzir soja, muito difícil mesmo. Mas nos últimos 3 anos a gente conseguiu uma produtividade média de 65 sacos por hectare, que dá viabilidade, que dá muita viabilidade econômica para o sistema, né? E aí a gente está aprimorando isso para fazer com que esse conhecimento chegue até os produtores e a gente possa avançar nessa frente. A gente também tem muitas áreas de sequeiro, que é onde não tem irrigação, avançando também. Mas a grande diferença do Mato Grosso, vou comparar 2 extremos, tá? Com o Paraná, é que nas áreas do Mato Grosso são áreas que estão em pastagens e tem uma grande aptidão agrícola e o clima é extremamente estável. Então, para mim, fazer a incorporação disso dentro dos processos produtivos é muito mais fácil. Tecnicamente, o desafio é menor. E lembrando também do módulo fundiário, né? Quando eu convenço um produtor a fazer integração lavoura-pecuária no Mato Grosso, a gente está chegando lá também, conhecendo um pouquinho melhor a região, eu tenho 50 mil hectares, 20 mil hectares que são trazidas para dentro do processo. Na região noroeste do estado do Paraná, embora o módulo seja um pouco maior do que a gente tem aqui, por exemplo, na região de Maringá, quando eu convenço um produtor, quando os agrônomos da Cocamar convencem um produtor a começar a fazer integração, a gente consegue fazer 200 a 100 hectares, que é a realidade do tamanho das propriedades que a gente tem no Noroeste. Então, além do desafio de se produzir grãos na areia ser muito maior do que quando eu olho essas regiões onde a gente tem muita aptidão no Mato Grosso. Então, fazendo um contraponto, é isso. Tá? Então, a gente tem uma dificuldade aqui de um trabalho que tem que ser feito através da cooperativa, porque ele precisa de uma capilaridade muito grande. A gente tem um número maior de produtores com uma área menor de produção do que quando a gente vai para o Mato Grosso. Lá, às vezes, um produtor que a gente consegue começar a fazer um trabalho é 20 mil hectares a mais de área que é computada dentro daquele indicador que você mostrou. Aqui é 100, 50, 30, que é a realidade que a gente tem fundiária. E é o nosso desafio. Tá? A gente tem uma fazenda, uma terceira fazenda em Iporã, que a gente roda com o modelo de integração lavoura-pecuária, e ali é uma fazenda onde a gente mostra que o modelo é economicamente viável numa pequena propriedade do noroeste do estado do Paraná. Então, as nossas produções de arroba de carne por hectare ano têm ficado, nos últimos 3 anos, acima de 30 arrobas por hectare ano. Renato, isso é muito ou é pouco? Lembra que eu falei no começo que as passagens degradadas que você tinha pontuado, a produtividade era entre 3 e 4 arrobas. Então é 10 vezes mais produtividade de carne, lembrando que a gente produz 45, 50 sacos de soja no verão, que é o que paga a conta da reforma dos pastos e mantém eles produtivos. Então é possível fazer em qualquer região, com as adaptações. E aí, a gente trazendo um pouquinho para aquela discussão que você trouxe, o que a gente está fazendo também para ampliar, chegar na meta dos 35 milhões de hectares, capacitação de pessoas, porque a gente precisa de técnicos capacitados para ajudar o produtor e dar segurança para ele fazer essa transformação. Então, a rede lançou agora, mais ou menos um ano, um curso em EAD. Tá? Se vocês assistem na rede, você pode fazer um curso básico de integração lavoura-pecuária através dessas plataformas digitais. E nós estamos também aí num apoio sensacional que a FAEP, que o Senar tem dado para a gente com relação a esse tema, num piloto, acho que você teve até com a gente, né, o Sérgio, na abertura, na aula magna desse curso, que é capacitando, nesse primeiro momento, 25 técnicos da Cocamar e juntamente com os técnicos do IDR. Mas qual que é a ideia? Dando certo esse treinamento, tudo acontecendo de acordo com aquilo que a gente desenhou, esse vai ser uma capacitação que vai ser oferecida para os técnicos do Senar poderem fazer essa multiplicação regionalmente, né? Aproveitando essa capilaridade sensacional que o Senar tem em todas as unidades da nossa federação. Então, falando um pouquinho de 2 frentes de capacitação, que é um dos gargalos que a gente tem para aumentar mais a adoção da ILPF, ou da agricultura regenerativa. Renato Watanabe, presidente do Conselho Gestor da Associação Rede LPF, no RIC Rural Podcast de hoje. Gostei do papo, viu, Renato? Muito bom conversar com você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e falar de um assunto tão importante
e tão moderno e tão avante do seu tempo com relação a outros países produtores de alimentos, porque o Brasil, com certeza, é um dos países com uma produção de alimentos de forma mais sustentável do mundo, com certeza, pelo que a gente vê por aí. Obrigado, viu? Mesmo assim, levando o cacete de tudo quanto é lado, né? Mas obrigado, Renato, pelo papo, viu? Uma boa semana e a gente agradece sempre. Estamos sempre aqui de portas abertas, de microfones abertos para você trazer as boas notícias do agro para a gente, tá bom? Perfeito, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando desse assunto que, para mim, além de muito prazeroso, ele também é um momento da gente poder trazer para o seu público, que é um público que a gente sabe que é de alto nível, o que está acontecendo no campo agora e as perspectivas que a gente tem de futuro. Então, há 30 anos atrás, o mundo chegou para o Brasil e falou: se vocês não aumentarem a produção de alimentos, o mundo vai passar fome. E hoje 1 bilhão e 500 milhões de pessoas depende do alimento que é produzido no Brasil. Agora eles estão chegando para a gente falando assim: a gente precisa que vocês aumentem o grau de agricultura conservacionista dentro do sistema de produção, porque além de quantidade, a gente precisa aumentar a qualidade, a gente quer saber como é que é produzido o alimento, e a gente tem uma preocupação com mudança de clima. E a gente vai aceitar o desafio, tá, Sérgio? Lá atrás, a gente não terceirizou esse desafio, a gente trouxe isso para dentro de um sistema de produção com muita tecnologia, com muita inovação e com os produtores adotando as tecnologias com uma velocidade que eu nunca vi outro setor adotar, e agora a gente também não vai fugir desse desafio, não. A gente vai embora eu corroboro com o que você falou, a gente já produz com muita sustentabilidade, mas a notícia boa é que tem um caminho de melhoria, e a ciência avança e a gente avança junto com a ciência. A adoção continua sendo rápida e a gente vai encarar esse desafio também de produzir com mais responsabilidade e vai colocar na mesa de todo mundo, no mundo inteiro, alimento de qualidade, com preço justo e condizente e sendo produzido cada vez mais em sistemas que preconizam a sustentabilidade. Você falou sobre uma disponibilização de um curso de LPF lá na rede. Como é que o interessado pode acessar esse curso, Renato? Ele tá disponível no site da rede, tá? Você clica no link, faz o cadastro, e como é um módulo, vai fazendo de acordo com o seu tempo, você tem um tempo para poder fazer todos os módulos, e de tempos em tempos, a gente também regionalmente faz um convite para esses técnicos que estão cadastrados no módulo, porque às vezes a gente faz algumas reuniões locais, então é possível também ter uma interação com reuniões, dia de campo e palestras que a gente vai fazendo regionalmente, aí, já que a gente atende o Brasil inteiro, né, e esse tema a gente acredita que a assistência técnica é um dos principais pilares para o avanço da adoção da tecnologia. Bacana isso. Renato Watanabe, muito obrigado, viu? Um bom restinho de ano aí para você. A gente volta a se falar qualquer dia, tá? Um abração, viu? Obrigado, Bom, até o RIC mais. Rural Podcast de hoje fica por aqui, dessa semana. A gente volta semana que vem com mais informações do agro, desse importante setor econômico da economia do Brasil e que tem dado resultados extraordinários aí para quem produz alimentos e também para a economia nacional. Até lá, então.